Fala galera, primeiro vídeo de uma playlist focada em Spark, no PySpark para transformação de dados. A ideia é ser útil tanto para os profissionais da área de dados, como eventualmente pessoal de negócios, da academia que queira explorar os dados com a ferramenta. O tema de hoje são types, os tipos dentro do ambiente do Spark. E aqui eu estou no Databricks Community, ambiente legal, dá para a gente explorar bastante a amostra que eu propus aqui. Dados bem simples, ID, name, e-mail, seller de uma pessoa cliente. E a ideia é falar dos tipos e estruturas principais do PySpark, sem mais delongas. E por que falar de tipo, gente? Quando a gente estuda a linguagem de programação, um dos primeiros tópicos são os tipos primitivos, quais são as possibilidades que a gente tem dentro daquela linguagem. Dentro aqui do PySpark, a gente tem três tipos principais. O data type, ele vai representar qual é a informação daquele campo. Um texto, um número, uma data. Vamos dar uma olhadinha na documentação que vai deixar isso bem claro. Mas a gente tem alguns data types. Então, se é um array, um binário, booleano, várias possibilidades. Inclusive o struct type e o struct field, que é tema do conteúdo de hoje também. O que é legal da documentação do PySpark, que rapidinho a gente chega no código-fonte. Então, esse módulo aqui é justamente o que a gente importa quando a gente começa a brincar com a ferramenta do Types. E dentro dele vai ter vários módulos, vários objetos que são representantes dos tipos que existem dentro da ferramenta. O data type, digamos que vai ser um tipo genérico, ele aplica pouca coisa aqui, na verdade, bem pouca mesmo. E ele vai ser herdado por todos os outros. Isso a gente consegue ver se a gente procura aqui, por exemplo, o struct type, deixa eu pegar o nome direitinho. O struct type tem algumas referências a ele, como a gente pode ver aqui na barra de busca. Mas olhando para o array type, por exemplo, a gente dá para ver que o data type é herdado por todos os outros objetos. Map type, que a gente vai falar aqui agora. E basicamente é o seguinte: se todos têm um tipo, e o struct type e o struct field são tipos diferentes, a gente pode pensar no struct type como uma abstração de uma linha. A gente está aqui no data frame, numa tabela dentro do PySpark. O struct type vai conter os elementos daquela linha, quais são os campos ou colunas deles, e algumas outras informações. O struct field, se a gente pensa na linha no struct type, aqui a gente pensa na coluna. E quando a gente constrói ele, a gente vai dizer o nome daquele campo, qual é o tipo dele, vai ser um data type, tem que ser na verdade, e se aquele campo pode ser nulo ou não. Tem outro que é bem pouco usado, outro atributo dessa classe, que é os metadados. Quando a gente fala de metadados, são os dados sobre os dados, até ser tema de outro vídeo, e pode enriquecer a construção de um esquema, a descrição daquela coluna, o metadado é nesse sentido, mas na prática é usado pouco. Uma coisa que a gente se confunde, quem já trabalhou com declaração de schema explícita já pode ter visto, é o que é que vem primeiro. Eu mesmo sempre vou na documentação para tirar essa dúvida, mas o struct type vai ser uma lista de struct fields, então ele é a estrutura que contém o struct type. E o struct type vai ser uma representação de uma coluna, então a gente tem que dizer o que aquela coluna é. Ele vai conter o data type. Alguns casos de uso. A gente lê um CSV, a gente lê um JSON, de uma resposta de API, nem sempre o PySpark entende campos mais complexos, mais aninhados, como as coleções que a gente viu ali do map, do array, o próprio struct também. É, nesses casos, a inferência do esquema do PySpark não funciona. A gente tem que declarar explicitamente um esquema. A gente utiliza o struct type. Na construção de campos aninhados, se eu quero especificar que, por exemplo, eu vou construir uma coluna que é uma array, que é um struct.
Eu faço essa declaração de esquema para garantir que o campo vai funcionar como eu quero. Às vezes isso é necessário, o dado nem é criado sem isso. E por outras vezes é só para deixar claro que o número vai ser um inteiro. Se a gente está falando aí de float, até quando vai ser um float, se é um double, as especificações para números. É, e quando a gente fala de dados muito grandes, se a gente declara esse esquema antes da leitura, isso vai trazer um ganho de performance na leitura desses dados, porque o Spark não vai precisar inferir o que é que aqueles campos são. Então, nesse sentido, ele também é uma ferramenta positiva. Então, como a gente falou que todos são data types, são herdados por ele, a gente pode pensar em métodos em comuns. O, o que tem aqui em asterisco é comum dos data types e dos demais. Então, e esses métodos, sendo bem sincero, a gente usa pouco no dia a dia. Eu vejo pouco. Alguns mais do que outros. Mas vale para conhecimento e, quem sabe, ser um cenário de uso para vocês. Quando a gente fala de field names, ele retorna uma lista de nomes. A gente tem outro método que faz a mesma coisa, que é o names. O JSON e o JSON value também vão ter saídas parecidas. Vão retornar o dicionário com o type, o data type daquela estrutura, e os fields, quais são os campos dela. A gente tem o add já usei em alguns casos. Ele vai adicionar um struct field para um conjunto de dados que a gente está trabalhando. Fields e names, e o simple string também eu vou mostrar um caso de uso logo menos. Aqui, indo um pouco para mão na massa, como eu falei, o struct type é uma lista de struct fields. Então a gente pode trabalhar nele como se fosse uma lista. Aqui todas as colunas do nosso conjunto de dados são strings, são textos. Eu declarei essa coluna aqui justamente para isso, tirando só os nomes dos campos que a gente vai trabalhar aqui com esses dados. E aqui eu estou explorando os métodos, field names, o JSON e os demais. Deixa eu botar para rodar esse notebook, se eu não botei ainda. Mas aqui a gente vai ter a saída, o que é que eles fazem na prática. Então, o esquema é aquela estrutura que a gente fez ali com a compreensão de listas, esse primeiro momento. Então, ele tem vários struct fields com o nome, o tipo e se aquele campo é anulável ou não. Pode ter valores nulos. O field names vai retornar uma lista com os nomes dos campos que tem dentro daquele esquema. O JSON vai retornar um dicionário com os fields. Esse é o metadata. Geralmente é pouco alimentado, mas existe. É uma possibilidade de um struct field. E vai ter uma chave também principal, que é a type. Cadê type? Aqui. Então, esse esquema é um struct. O JSON Value tem uma saída bem parecida com o JSON, ele só muda a ordem que as chaves dele vão ser chamadas. Primeiro é type aqui, com JSON puro é o fields. O add, aqui eu estou adicionando a coluna de idade, que não existia inicialmente no esquema. Aqui, o esquema é add, então o nome, o tipo, ele vai ser inteiro, e se é anulável ou não. E os demais campos também. Alguns têm a saída idêntica, como eu falei. E aqui eu vou trazer o caso de uso de alguma dessas soluções apresentadas com os métodos desses campos. Aqui eu estou criando uma tabela, só para nosso controle. Então tem todos os campos daquele conjunto de dados explorado. O age nulo, porque ele foi adicionado sem nenhum valor. Só foi adicionado ao esquema. Aqui eu estou adicionando um array. Esse array também é um tipo específico, é uma coleção dentro do PySpark. E aqui, basicamente, eu estou colocando todos os outros campos, ID, nome, e-mail e a pessoa vendedora, em um conjunto só, dentro de uma mesma linha. E aqui que já começa a ficar interessante. Eu tentei salvar na tabela a carga de dados com agora essa coluna de array, só que essa coluna não existia inicialmente. Então, deu um descasamento do esquema, não conseguiu salvar com cuidado, caiu aqui no exception. E aí eu vou usar o simple string, um daqueles métodos, para pegar qual é o esquema, qual é o tipo dessa coluna array values. E array values é um array de string. Tendo essa informação, eu vou alterar a tabela, adicionando a coluna justamente com essa chave. Então aqui é um caso de uso do simple string, o método do struct field.
E aí, quando a gente tenta salvar novamente o array, não caiu na exceção. E consultando os dados da tabela, agora a tabela tem o campo de array também. É isso, vídeo bem curto, bem direto, introdutório, tanto da playlist como do PySpark, mas espero que tenha sido legal. Deixe seu feedback, pessoal, para futuros vídeos, vai ser muito importante. Um abraço.